Olha, infelizmente, uma outra parcela da população também é vítima de violência, os idosos. Pessoas que estão numa fase da vida que exige mais cuidados e atenção. Para enfrentar este problema, a Prefeitura de São Paulo lançou a campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa. É para falar sobre esta campanha que está aqui no estúdio a Guiomar Silva Lopes, que é coordenadora de políticas para idosos da Prefeitura. Boa noite, Guiomar. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Guiomar, conta pra gente qual que é o quadro que vocês, na coordenação, veem em relação à violência contra os idosos. Sim, a violência contra a pessoa idosa, a população idosa de uma maneira geral, é um assunto ainda muito silenciado. Nós temos dados sempre subestimados. Existem alguns canais de denúncia, por exemplo, o Disque 100, que não só recebe denúncias da questão da população idosa, mas de outros segmentos da população, né? LGBT, criança, adolescente, etc. De maneira que o idoso, em geral, quando ele sofre agressões desde o tipo verbal, psicológica, no seu dia a dia, no transporte público, nos espaços públicos de uma forma geral, e aí ele passa por outras questões, outras possibilidades, como a negligência institucional, a questão do abandono e a violência física. A violência física, em geral, ocorre com mais frequência dentro da própria família, né? Ou institucional também é um lugar onde pode ocorrer esse tipo de questão. Porque quando o idoso perde a sua capacidade, a sua autonomia, perde a sua dependência e ele necessita de cuidados, ele fica normalmente vulnerável, né? Então, nós temos como uma das metas da coordenação é fazer a campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Isso nós fazemos de uma forma mais ou menos permanente, anualmente, né? E como vai funcionar essa campanha? Então, nós fazemos 2 grandes seminários, porque nós temos um recurso ainda com limitação. Então, nós fazemos 2 grandes seminários e depois outros menores em vários pontos, em vários territórios da cidade. Junto à população, são encontros e de São que forma? encontros, a gente, em geral, faz de forma dialogada, debates, né? E trazendo sempre técnicos, porque existe uma questão bem pontuada pela população, que vamos dizer, o tratamento que ele recebe nos espaços públicos, instituições, nas instituições de saúde, né? Então, a gente procura trazer os técnicos também para que a gente possa dialogar e ter uma resposta um pouco mais eficiente. Ou seja, a conversa é feita tanto com o idoso quanto com a pessoa que atende, de certa forma, os então, idosos. por exemplo, os bancos são espaços de muitas Sim. reclamações, né? Sim. Os idosos são vítimas de grandes golpes financeiros, enfim. Né? Você é pesquisadora também, né? Também sobre esse sou assunto. professora. Quem que são as pessoas que fazem essa denúncia? São os idosos? São parentes? Como que funciona isso? Exatamente. Então, o problema é o seguinte, quando há uma questão de uma reclamação como essa, uma violência verbal, psicológica e tal, o próprio idoso, se ele tem autonomia, ele pode fazer esse tipo de denúncia. Mas quando ele já tem algum problema de dependência, às vezes fica muito mais difícil, ele não chega lá, e aí quem faz é um familiar ou alguém próximo, né? Mas esse tipo de denúncia está sempre subestimada. Por exemplo, como eu disse, a violência física, se ela ocorre dentro da família, é um problema. É muito complexo. Então, em geral, é o filho mais velho, aquele que é o agressor. Então, são as mulheres as maiores vítimas. É mesmo? Né? Então, nós temos um problema altamente complexo, difícil de lidar. Né? Quero desejar boa sorte para vocês com essa campanha. Obrigada pela sua participação Muito obrigada. aqui. Muito obrigada. Obrigada a vocês todos.